Por favor, os irmãos, se estiverem com suas Bíblias, abram então na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 3 ao 10. Se todos abriram, amém? Vamos ler então. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, como teu corpo, reunidos em teu nome, Senhor. Tu estás presente nesse culto e agora, Senhor, a tua palavra foi aberta. As tuas sagradas escrituras estão sendo expostas nesse momento. E é a tua voz que fala aos nossos corações, Senhor. Ó Espírito Santo, nos ajuda, nos capacita na transmissão da tua palavra. Também, Senhor Jesus, aqueles que estão aqui presentes, Senhor, a estarem com os ouvidos abertos ao teu falar, para que, Senhor, nós sejamos, Senhor, edificados pela tua palavra, e o teu Santo Espírito trate com nossas vidas. Mude, Senhor Jesus, o nosso caráter, nosso pensamento, nossas intenções, e aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, que estão neste lugar, nesta noite, possam ser impactados com a tua palavra, e, Senhor, possam se arrepender dos seus pecados, e voltarem, Senhor Jesus, o olhar, o seu coração, a sua vida para o teu altar, para a tua cruz, para o teu sacrifício redentor, Senhor, e sejam salvos da ira vindoura, que irá, Senhor, ser derramada nesse mundo de trevas. E nós, como a tua igreja, estamos reunidos nessa noite para isso, Senhor, para te glorificar, engrandecer o teu nome, e aqui, Senhor Jesus, ouvir a tua voz e aplicar aquilo que tu tens a nos falar essa noite em nossas vidas. Que seja para a tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que o nosso tempo, não só no nosso tempo, mas em todas as eras da humanidade, tem sido a busca por prosperidade, a busca por uma condição melhor de vida. Nós, principalmente no nosso país, onde nós estamos vendo que as dificuldades que nós temos passado na economia do nosso país tem então sido um prato cheio para os falsos mestres e aqueles que têm o coração voltado para essas coisas serem enganados. E como foi dito aqui pelo pastor Adriano, no momento da oferta, falar de finanças, de dinheiro, de ofertas, no nosso tempo tem sido difícil, por causa dos escândalos que existem aí fora, por causa das falsas doutrinas e os falsos mestres. Muito mais do que isso, são as pessoas pelos quais os falsos mestres são enriquecidos, porque nós vamos ver aqui que Timóteo
é um jovem adulto, por volta dos seus 30 a 33 anos de idade, quando ele assume esta igreja, a igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo era o seu pai na fé. O apóstolo Paulo é aquele que, desde quando ele era um garoto, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele encontra Timóteo, um jovem, um adolescente, e ele era um homem piedoso, era um homem que vivia buscando agradar a Deus e dava testemunho no meio daquela geração, no meio daquela sociedade. Era um jovem destacado. Chamou a atenção de Paulo, esse jovem. Muito tempo depois, então, ele assume, com pouca idade, comparado aos presbíteros, que eram os anciões da igreja. Os anciãos da igreja eram pessoas maduras, e Timóteo tem um desafio: assumir uma igreja como a igreja de Éfeso, que era uma igreja que era voltada para o ensino verdadeiro da palavra. Era uma escola de profetas, a igreja de Éfeso. Uma igreja modelo nesse sentido. Era uma igreja que não tolerava heresias nenhuma. Mas, irmãos, sempre haverá no meio da igreja pessoas se infiltrando para descaracterizar o evangelho, ou a verdade do evangelho. Era o que estava acontecendo lá em Éfeso. Tinha líderes que estavam distorcendo a palavra, e Timóteo, como era um jovem, não tinha tanta força para chegar e combater isso diretamente. Portanto, Paulo, que era o seu pai na fé, teve a obrigação de orientá-lo com relação ao procedimento na igreja. Aí nós vamos ver, a primeira e a segunda carta de Timóteo é considerada uma carta pastoral, endereçada a líderes, pastores. Então, você pode se perguntar, o que tem a ver, então, comigo, que eu não sou pastor nem líder, e estou aqui essa noite, e esta palavra de Paulo foi dirigida a um líder, a um pastor. Você pode se perguntar essa noite. Só que, irmãos, nós não poderemos esquecer que a premissa dessa carta tem a ver com o exemplo da liderança e dos liderados, ou seja, do povo. Eu quero que vocês aqui, antes de a gente trabalhar aqui desse versículo 3, observe o que era requerido de Timóteo como um líder da igreja. E aí nós vamos ver que tem tudo a ver conosco. Um procedimento correto vai dar um direcionamento para o povo, para os irmãos procederem corretamente, pensarem corretamente, conforme a vontade de Deus. Observe o que diz aqui no capítulo 4, só virar uma página, você vê aqui em 1 Timóteo 4, algumas questões que Paulo vem dizendo sobre Timóteo, que ele deveria, no versículo 6, é um subtítulo aqui que às vezes é importante, esse subtítulo que nos ajuda a compreender. Exortação à fidelidade, à diligência no ministério. E aqui ele diz no versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos. Timóteo expunha a palavra aos irmãos. Se ele expunha a palavra de forma errada, como você acha que os irmãos vão responder? Se você ouve um evangelho diferente do evangelho de Cristo, ou se você que está aqui essa noite não tem um entendimento correto do que é o evangelho, as implicações do evangelho, seu procedimento como cristão vai ser totalmente equivocado. Portanto, irmãos, como é sério um líder, um pastor, que está de frente com a incumbência de transmitir a fidelidade da palavra para o povo, aos irmãos. E vocês, como eu também, temos que responder a essa palavra. Nós não somos passivos no reino de Deus. Porque se é transmitida a palavra e você que ouve não procura andar
nessa palavra que foi dita, ou seja, caminhar de acordo com o que você ouviu, você pode ser tão negligente quanto aquele que prega de forma errada. Então veja que ele diz: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, ele vai seguir, porque ele tem que ser o exemplo dos fiéis. Como nós vemos aí fora, irmãos, muitas vezes você aqui, nós não temos problema com relação a isso, graças ao Senhor na nossa igreja. Só que nós estamos aqui, temos ouvido constantemente a sã doutrina, as palavras de vida eterna. Só que quando nós saímos daqui, muitas vezes, e eu até na minha própria casa, minha esposa está aqui, muitas vezes, eu digo, tenha cuidado com o que você está ouvindo dessa irmã, desse irmão, porque ela está lá em casa e ouvindo na internet vídeos, ministrações são boas, e aí, irmãos, você escuta aqui, mas escuta outra coisa fora. E se você não tiver discernimento espiritual, se você não tiver uma busca na palavra, por maturidade espiritual, você pode ouvir ensinamentos errados e isso vai alterar a sua vida, a sua conduta, por mais interessante que sejam, porque muitas vezes são ensinamentos filosóficos, que muitas vezes esses ensinamentos vão de encontro à sua necessidade, aquilo que você está precisando. Irmãos, tenha cuidado, porque os falsos ensinos e os falsos mestres, sempre eles vão querer agradar ou dizer palavras lisonjeiras, palavras que agradam o teu coração, que trazem uma certa segurança, entre aspas, porque às vezes ela vai tocar naquilo que está no teu coração, aquilo que é aquela natureza de pecado que nós temos, inclinada para as coisas egoístas, hedonistas, coisas que têm a ver comigo mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Tenha cuidado com o que você está ouvindo aí fora. E eu digo muito para ela, olha, a gente vai filtrar o que é bom. Eu digo, mas tenha cuidado, porque se nós ouvimos a verdade aqui, mas quando chegamos lá fora, ouvimos A, B ou C, pregadores aí fora, tem diversos pregadores. E se aqui a palavra confronta a sua vida, para você mudar, e você acha isso aqui é duro para mim, e lá fora o pregador vai dizer algo que você quer ouvir, aí a tendência nossa, como nós temos uma natureza que ainda é uma natureza de pecado, ela não foi totalmente transformada, vai se inclinar para isso. Veja que Timóteo está dizendo aqui que no versículo 6 do capítulo 4, que ele ia pregar aos irmãos a boa palavra da fé, e também alimentando com a palavra de fé a boa doutrina que ele tem seguido. E aí o exemplo de Timóteo vai dar diferença para o povo, porque aqui no versículo 12 é aquilo que eu disse a você. Como ele era jovem, e aí Paulo diz para ele, no versículo 12 aqui do capítulo 4, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te o que, irmãos? Padrão dos fiéis. Modelo. Um padrão é algo que é um modelo a ser seguido. Então veja, se aquele que está ministrando a palavra não vive, não procura vivenciar o evangelho que ele prega, como os ouvintes poderão também seguir no mesmo exemplo? Como as palavras que são ditas não são as palavras de vida eterna, muitas vezes você segue aquele que quer te dizer aquilo que você precisa ouvir, ou seja, o que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir. Então, padrão, isso aqui é uma coisa que é necessário para nós entendermos. A carta foi dirigida a um líder, a um pastor, porém, a responsabilidade de
cumprir o que o pastor prega fielmente é sua. Se nós não temos buscado vivenciar aquilo que nós temos ouvido, nós estamos perdendo um tempo enorme, irmãos, na nossa vida. Nós estamos perdendo um tempo enorme. Porque esse eis-me aqui que foi colocado aqui, envia-me a mim, é na sua rede de relacionamento. O exemplo das palavras de vida eterna que são pregados aqui, se você não acolher isso, se você não agarrar isso, na visão de Hebreus capítulo 2, o autor diz, por isso, apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A minha pergunta é, nós temos nos apegado ao que nós temos ouvido dia após dia aqui? Nós temos vivenciado o Evangelho do Senhor e temos sido exemplos para outros seguirem este exemplo através da tua vida? Ou seja, quando as pessoas olham para a tua vida, elas veem um exemplo de um cristão verdadeiro ou não? Porque, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. E eu creio que as coisas ainda vão afunilar, as coisas ainda vão apertar. Não quero pregar o caos, mas é porque isso é predito pelo Senhor. A apostasia, ela vai ser estabelecida. O amor de muitos esfriará, a fé de muitos esfriará. Por quê? Porque eles não estão firmados numa verdade. O seu entendimento do Evangelho é um entendimento superficial. Eu quero mostrar aqui, irmãos, que existe uma questão de você saber sobre o Evangelho e você ser o Evangelho. Porque o Evangelho é com respeito a uma pessoa, Cristo. Cristo Jesus é a pessoa de Cristo que faz diferença, primeiro na obra objetiva, quando ele morre no seu e no meu lugar. E dar a sua vida, derrama o seu sangue, purifica a tua vida, lava os teus pecados. Mas depois disso, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Veja, essa questão do exemplo é tão séria, que Paulo diz aqui no verso 15 do capítulo 4. Medita estas coisas, e nela sê diligente, para que o quê? O teu progresso a todos seja manifesto. Se começa com o pregador, com o pastor, o líder, esse progresso tem que ser manifesto. As pessoas têm que ver que você ama o Senhor, que você não tem sua vida enraizada nesse mundo, que os seus valores mudaram, que você não é um agente secreto de Cristo. Só se alguém chegar e perguntar para você, você é crente? Eu nem sabia que você é crente. Você nem parece crente. Você não parece. Se a tua luz não tem sido uma luz que brilha nas trevas, é porque nós não temos buscado o óleo do Espírito, não temos buscado uma vida de enchimento. Enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com o vinho, porque a embriaguez, irmãos, não precisa ser apenas do vinho, mas muitas vezes nós somos embriagados com tantas coisas que esse mundo vem nos oferecendo e nos distanciando da vida piedosa. O tema dessa mensagem dessa noite é a grande fonte de lucro. Todos buscam ganhar algo nessa vida. Correm, buscam receber algo. Ninguém faz nada para não receber nada.
Todos lutam para conquistar, para ter. E nós vamos ver que há uma diferença entre os que pregam aí fora essa prosperidade. Porque para os falsos mestres, o ter tem mais valor do que o ser. Para Deus, não. Para Deus, Ele olha de lá do céu, Ele olha para a tua vida, para o teu coração, e Ele vê o coração, vê as intenções do teu coração. E aquele que está ali quietinho, ninguém vê, ele não, mas ele tem buscado, ele tem deixado o seu coração sangrar, ele tem buscado a presença do Senhor, o valor dele é outro. Deus é que vai olhar para aquela vida e Ele recompensará, Ele abençoará, porque aqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor, a adorá-lo em espírito e em verdade, é desses que o Senhor está interessado. Deus quer homens e mulheres que busquem o seu nome, glorifiquem o seu nome nesta vida, irmãos, porque nós, quando passarmos daqui já foi. Estaremos na glória se nós formos verdadeiramente salvos. Mas enquanto nós estamos aqui, muitos de nós estamos numa vida letárgica. Muitas vezes nós estamos assim, ó. Deixa me levar a vida. Vamos ver o que é que essa corrente, que esse vento vai me levar. Basta que eu venha todo domingo, todos os cultos, está tudo certo. Eu estou apaziguado com o Senhor. Irmãos, preste atenção nisso. É duro e dói, e é esforço você buscar a presença do Senhor. O que Ele fez por nós foi gratuito para nós, mas o preço foi alto para Ele na cruz. Depois que Cristo nos deu a salvação, tudo o que nós temos visto nas exortações da palavra de Deus são esforço, diligência. Veja o que Ele diz aqui. Medita essas coisas e nela ser diligente. Diligente é aquela pessoa que é aplicada, que se esforça, que ele, quando vê a situação, que tenta afastar, não, isso aqui não, ele corta logo, ele foge da situação que tenta afastá-lo de Deus. Ele não anda de braço dado com o mundo. Observe, irmãos, que eu quero que vocês vejam aqui, no verso 16 ainda do capítulo 4. Veja, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Não é a salvação eterna que ele está falando aqui, porque Timóteo já era salvo. E muitos que estavam ouvindo a Timóteo também eram salvos. A salvação aqui é a santificação, é o desenvolvimento da salvação. Porque, veja que ele diz, continua nesses deveres. Porque se tu tens buscado isso, tens buscado a presença de Deus, porque os ouvintes vão ver em ti que você honra o Senhor, embora que você é pecador. Mas muitas vezes a gente evidencia mais o pecado do que os frutos do Espírito. Nós temos uma natureza de pecado. Não é prerrogativa ter uma natureza de pecado e depois você se apoiar. Não, eu peco porque eu sei, eu tenho uma natureza de pecado, então o que você vai evidenciar é mais pecado do que boas obras? É isso? É isso que é ser cristão? Eu creio piamente, irmãos, que nós temos responsabilidade diante do Senhor. Nós temos responsabilidade diante do Senhor. Se não for assim, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, e cada um dará conta de si mesmo do que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Preste atenção, irmãos, eu sei que a palavra é dura, e é dura para mim, não pense que não é para mim. Quando eu saio daqui e começo a semana, essa palavra martela, ela me esmiuça. E todas as vezes que o pecado chega a mim, e todas as vezes que a situação vem a mim, eu me lembro que eu estou pregando isso aqui, eu estou pregando a palavra de vida eterna. Eu não posso negar aquilo que eu tenho recebido. E é duro,
Muitas vezes, porque quando eu erro, quando eu peco, eu digo, meu Deus, tem misericórdia de mim. E o Senhor me dá graça. E eu avanço. E eu deixo as coisas para trás e eu avanço. Mas não, muitas vezes as pessoas ficam com a consciência como se estivesse queimada. Você sabe, irmãos, veja. Olha o que diz aqui no primeiro versículo do capítulo 4. Ora, capítulo 4 ainda de 1 Timóteo aqui, nessa página ainda você veja aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Espíritos enganadores são os falsos mestres. Apostatarão da fé, se afastarão da fé, dando ouvido a falsos mestres, espíritos enganadores. E por trás desses falsos mestres estão os demônios. Eles estão atuando nos filhos da desobediência. E ele vai tentar convencer você e a mim a nos afastar. Porque a salvação, irmãos, está garantida para aquele que realmente foi salvo pelo Senhor. Mas uma vida de santidade, uma vida de boas obras, uma vida dedicada ao Senhor, Ele pode fazer você e eu nos afastar disso. E tem muitos que chegam ao ponto de deixar mesmo o Senhor, porque nunca foram deles. Esses tais estão aqui incluídos. Volte aí, por favor, a página ao primeiro versículo. Eu não vou me demorar, mas é muito importante, irmãos, essa palavra para nos despertar. Veja o que diz o versículo 3 do capítulo 6, 1 Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, veja, se alguém ensina outra doutrina, outro ensino, e este ensino, geralmente, ele é oposto às palavras de Jesus Cristo. Observe, irmãos, que as palavras de Jesus Cristo têm a ver com a vida piedosa. Veja que ele diz, o ensino segundo a piedade, de acordo com a piedade. Agora, o que é piedade? Nós estamos no bairro de Piedade. E nessa palavra, muitas vezes, chega à nossa mente a piedade como aquelas pessoas que fazem caridade, compaixão, uma palavra melhor, compaixão, e ela tem esse sentido. Quando você tem compaixão, piedade, tem piedade de mim, compaixão. Mas o sentido que Paulo usa aqui não é esse, embora não em primeira mão. O sentido que Paulo usa aqui, de piedade, é uma vida dedicada ao Deus eterno. Uma vida de devoção a Deus. Uma vida para Deus. Veja que isso nos foi dado. Nos foi dado pelo Senhor. Abra, por favor, eu gostaria de... Esse texto é importante porque tem muito a ver conosco. A vida de piedade, ela não é uma vida que vem no estalar de dedos. E ela não é algo que vem sobre nós e nós somos piedosos. Não. A salvação é. A salvação vem do alto e não há obras nenhuma que você possa fazer. A vida de piedade é uma vida de constante arrependimento, também temor ao Senhor, oração, leitura da palavra e obediência. Porque se eu leio, se eu oro e eu não procuro obedecer aquilo que eu tenho recebido do Senhor, não vive uma vida de piedade. Então o que é que diz segunda carta de Pedro, segura, deixa marcado, segunda carta de Pedro, capítulo 2,
capítulo 1, segunda carta, capítulo 1, verso 3. Observe, irmãos, eu quero dizer para vocês que essa vida de piedade, ela vem com o progresso. Ela vem com algo que é do dia a dia, a busca do dia a dia. Veja o que Pedro diz aqui. Verso 3, 2 de Pedro 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas. Que coisas são essas, irmãos? Que nos foi dada para que nós possamos viver uma vida real para Deus e uma vida piedosa, como Pedro está falando. Todas as coisas aqui engloba uma pessoa, Cristo Jesus. Cristo nos foi dado pelo Espírito Santo que habita em nós, e tudo que é de Cristo nos foi dado gratuitamente pelo poder de Deus, para que nós vivamos uma vida piedosa. É uma vida que busca se parecer com o Senhor Jesus. Uma vida que busca imitar o Senhor Jesus. E isso não vem da noite para o dia, irmãos. Isso é dia após dia, de glória em glória. Nós somos transformados na imagem do seu Filho, Jesus, de glória em glória. Mas é uma transformação que vem do alto e vem pela sua resposta. Nós temos responsabilidades diante do Senhor, irmãos. E aqui ele diz, mais uma vez, que esta vida de piedade tem a ver com o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que conhecimento é esse? É você fazer um seminário e saber tudo sobre Cristo? Não, não é isso. É você conhecer intimamente o Senhor, pelo um relacionamento íntimo, de devoção, de oração, de busca pela sua presença, busca por obediência à sua vontade. Isso vai formando o caráter de Cristo em mim e em você. Ao passo que quanto mais você busca isso, mais Deus te dá. Ele já nos deu. O que nós precisamos é desenvolver Cristo em nós. E aqui Pedro vai dizer o seguinte: a vida e a piedade, no verso 3, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então no verso 4 ele diz, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas promessas e todas as suas promessas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Conhecer a Cristo vai fazer com que você se torne mais parecido com o Senhor, que é Deus. Não seremos Deus, mas seremos participantes, coparticipantes da natureza divina. E isso vai fazer com que nos livre das ciladas que esse mundo tem colocado para nós, para nos distanciarmos desse relacionamento de intimidade com o Senhor. Por isso que ele diz aqui, no verso 4 ainda, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, irmãos, olha o esforço, olha a diligência novamente, em outra carta, na carta de Pedro, e a diligência é, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, versículo 5, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade,
com a fraternidade e o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, perceba o progresso, existindo e aumentando, o que é que diz aqui? Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, veja, cada vez maior. Será que isso não mexe com a gente, irmão? O que quer dizer isso? Diligência, progresso, cada vez maior, existindo em vós e aumentando. Pergunto para vocês, tem sido isso aí uma constante na vida de vocês? Esse progresso? Essa busca? Essas coisas que foram ditas aqui, que são características do próprio Cristo, tem existido em vós, tem aumentado em vós, você tem buscado com diligência cada vez maior buscar isso? É uma pergunta para você refletir, porque é aqui a palavra do Senhor, e é nessa forma que você vive piedosamente para o Senhor, porque se não for assim, não pense que isso vai acontecer no estalar de dedos. Então ele continua, irmãos, veja, verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçarás em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só dessa maneira. Você quer chegar no fim da sua vida como quem não tem nada para apresentar ao Senhor? Como aquele que só foi salvo e já foi muita coisa? Ou você quer fazer a diferença no tempo que você vive? Nesse tempo que se chama hoje, que o Senhor nos dá. Então, irmãos, veja, voltando aqui para Timóteo, já estamos aqui, já antecipando, verso 5, ele diz assim, que esses homens que pregam essas mentiras, essas falsas doutrinas, ele diz aqui no verso 5, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e eles são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eles acham que ser piedoso é ser um homem que prega só o evangelho. Só que eles fazem com que esse evangelho seja o quê? Seja um evangelho de lucro, material e próspero para aqueles que ouvem. Eles pregam isso, venha, pare de sofrer, você quer mudança, aí o testemunho antes eu era endividado, a empresa não funcionava, carro quebrado o tempo todo, hoje eu sou um empresário de sucesso, eu sou a pontinhos. Veja se as propagandas não são essas. Só isso que tem em mente, porque o Deus dele é o seu ventre, porque eles só se preocupam com as coisas dessa terra, são inimigos da cruz de Cristo. Então são esses os falsos mestres, irmãos, e eles fazem com que a palavra do Senhor distorcida seja uma fonte de lucro para eles e para aqueles que ouvem. Isso é tão sério que isso nos últimos tempos vai ter dificuldade de você pregar e as pessoas ouvirem o que é verdadeiro. Veja, não precisa você abrir, mas só ouça. Olhe, no verso 2 Timóteo 4, verso 3 diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Isso é hoje, irmãos. Isso foi no tempo de Timóteo,
e hoje também. Quando se fala a palavra da verdade, muitas vezes ela entra atravessado no ouvido. Ninguém quer ouvir isso, não. Ninguém quer ouvir essa palavra, não, porque essa palavra confronta e faz com que aquele que é verdadeiramente cristão, ele se arrependa e volte para o caminho. Se ele é do Senhor, ele ouve e diz: Senhor, muito obrigado, porque essa tua palavra fez com que eu acordasse e eu me voltasse para ti, para as coisas do alto, para as coisas eternas. Então, irmãos, veja que esses mestres só fazem enganar. E enganam aqueles que querem esses mestres. Cercar-se-ão de mestres conforme a sua cobiça, conforme o desejo de prosperidade financeira, de riqueza nessa terra. Eles querem esses mestres que falem o que eles querem ouvir. Então veja que eles fazem com que ser um homem ou uma mulher, digamos, que tem hoje aí fora, que pregam a palavra, eles fazem com que essa palavra vire lucro financeiro. Mas Paulo vai dizer aqui que há um lucro, há um ganho, uma fonte de lucro verdadeira. Verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Já falamos de piedade aqui. A piedade é uma vida para Deus, dedicada ao Senhor. Quando você e eu, nós temos um foco no Senhor, nós nos contentamos com aquilo que Deus nos deu. Nós não queremos outra coisa. Se o Senhor quiser dar, se Ele quiser aumentar, amém. Mas aqui há uma severa e séria exigência para que não busquemos isso. Então ele diz aqui, no verso 7, porque nada temos, no verso 6, de fato a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque, verso 7, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Eu digo a você, irmãos, desse mundo não leva. Mas há uma coisa que você pode levar desse mundo: as boas obras. As boas obras que você fez e que ficarão marcadas na tua geração. Quando você partir para a glória, elas sobem. Porque em Apocalipse 13, 14, se eu não estou enganado, ou o inverso, ele diz assim: ouviram uma voz do céu que dizia: bem-aventurados mortos que desde já morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, e eles descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. 14, 13, é o inverso. Portanto, irmãos, nada levaremos desse mundo. Não temos trazido nada, mas não levaremos nada que conquistaremos aqui. Há uma conquista que nós vamos levar: aquilo que nós ganhamos de Cristo nessa terra, e as boas obras subirão, e conforme a tua vida for aqui, receberá galardão, senão reprovação, embora você seja salvo. Eu creio que o apóstolo Paulo e todos que estão aqui nunca se contentaram em ser apenas salvos. Eu quero finalizar aqui com um texto importante. Então veja, eu vou só concluir aqui, finalizar para vocês. No verso 8, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Riqueza está associada com poder, com fama. Também, se não for só dinheiro, as duas coisas vão estar intrinsecamente ligadas, as três coisas, melhor dizendo. E ao texto que este mesmo apóstolo Paulo falou a Timóteo, ele em Filipenses mostra na sua própria vida o que ele ensinou a Timóteo. Ele vivenciou isso. Veja o que diz em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7, por isso que é o tema da mensagem, é a grande fonte de lucro, é a piedade com contentamento. É você viver uma vida para o Senhor e ser grato pelo que Ele te deu.
Contente-se com aquilo que Ele te deu. Não corra atrás de fama, de prosperidade e riqueza. Veja o que era lucro para Paulo, ele considerou como perda. Verso 7 do capítulo 3, Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Perda e ganho. A grande fonte de lucro é ganhar Cristo. Cristo formado em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Nós ganharmos de Cristo a cada dia é a coisa que realmente importa, irmãos. Então, finalizando aqui, ainda em Timóteo, ele diz aqui, no verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Não podemos servir a dois senhores, irmãos. Ou serviremos ao Senhor, a Deus, ou às riquezas. Diz o Senhor Jesus em Mateus 6. Não podeis seguir a dois senhores. Ou vai se devotar a um e odiar o outro. Então vocês escolham. Eu tenho que escolher. Eu não vou me dedicar às riquezas. E ele fala aqui no versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Para finalizar aqui, Paulo diz, então tu, ó homem de Deus, tu, ó mulher de Deus, tu, ó jovem de Deus, tu, ó adolescente de Deus, foge dessas coisas. Foge delas, é a primeira coisa. E depois o outro verbo é segue. Foge disso, mas não fica passivo. Segue. O que, irmãos? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Verso 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida e todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado. Que mandato imaculado é esse? Toda a palavra do Senhor. Guarde. E o que ele está dizendo para Timóteo é para mim e para você. Então ele diz, guarde todo o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Irmãos, sabe uma das coisas na carreira cristã? Combater o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna, são coisas que o verdadeiro cristão deve fazer. Combate é esforço, é luta, é diária, é defender a fé, é você se apegar à fé que você tem, a boa confissão diante de muitas testemunhas quando você se batizou. Muitas testemunhas te viram quando você confessou ao Senhor. Seja lá quando foi o dia que eu me batizei há muitos anos atrás, em 1983. Tive muitos altos e baixos. Pela misericórdia do Senhor estou de pé, porque Ele permanece fiel se nós formos infiéis. Mas se nós pertencemos a Ele, Ele nos vai conduzir até o final. E o final da vida, o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6 ao 8, ele diz assim, quanto a mim,
estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivenciar aquilo que nós temos ouvido e colocar em prática para glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.